E aí, sétimo ano, bom dia. Vamos responder aí as questões que vocês acabaram de tentar fazer, tá? De geometria, tá? Uma revisão pequena de geometria. Lembrando que essas questões, alguma dessas pode cair na prova, tá? Igualzinho, tá? Na prova da semana que vem. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido responder as de ontem. Conseguido entender, tá? Como é vídeo aí, gente, se não entendeu, volta o vídeo aí várias vezes, tá? Para poder aprender aí direitinho e na hora da prova conseguir tirar esse 10, tá? Então vamos lá ao conteúdo. Então, a gente tem essa primeira questão que não é tão simples, tá? Essa questão não é tão simplesinha. Eu deixei aí com as alternativas, tá? Quando você responder, é só escolher uma das e botar aí uma das alternativas. Mas como é que a gente faria essa questão? Então, ó, gente, na figura, quanto vale o valor de x? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que, ó, esse lado é igual a esse, né? E esse é igual a esse. Esses ângulos são iguais, beleza? Porque aí tem uma característica na geometria que diz que os ângulos opostos pelo vértice, tá? Esse ponto aqui é o vértice do meio. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais, tá? Então aqui a gente sabe que esses ângulos são iguais. Aí ele quer aqui descobrir o valor de x. Como é que eu vou descobrir? Porque, ó, toda vez eu não tenho um dos, tá? Então, ó, vai virar um sisteminha do que a gente está aprendendo na outra parte da matemática, né? Que é sobre sistemas, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos chamar isso aqui de Z, tá? Aqui eu vou chamar de Z. Então, isso aqui é Z, aqui é Z. E aqui é Y. Eu vou chamar aqui de Y. Logo, esse ângulo também é Y. Então, o que acontece aqui? Eu sei que os ângulos internos de um triângulo é 180, né? A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que... Posso separar aqui cada triângulo, né? Então, aqui, ó. A soma desse aqui daria... Vou chamar aqui do 1, o 2 e o 3, tá? Então, no triângulo 1, o que é que tem aqui? No triângulo 1, eu vou ter 3x mais 4x mais z, e isso é igual a 180 graus, ok? Essa é a minha primeira equação. E aí, ajeitando aqui, fica 3 com 4 fica 7, fica aqui 7x mais z é igual a 180 graus. No segundo triângulo, eu vou primeiro para o terceiro, tá? Porque o terceiro eu acho que vai ajudar mais. Porque a gente vai usar o segundo e o terceiro para fazer aqui as contas. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que eu tenho que 2x, tá? Vou dando aqui para o terceiro. 2x mais 6x mais y é igual a 180. Então, logo eu vou ter que isso aí, né, gente? 8x mais y é igual a 180. E no segundo, o que aconteceu aqui? Eu tenho que 5x mais e mais y é igual a 180. Não. Então aqui, gente, como é que eu vou resolver essas equações? Eu tenho três equações, né? Aqui tem duas incógnitas. Então o que eu posso fazer? Hum,
Eu posso isolar, eu acho que cada um desses aqui. Eu posso isolar aqui, ó, o Z e isolar o Y. E aí, quando eu isolar aqui o Z, vai ficaria Z é igual a 180 menos 7x. Quando eu isolo o Y aqui, ficaria aqui Y é igual a 180 menos 8x. Beleza? E aí eu posso substituir aqui embaixo. Vamos ver o que é que vai dar, tá? Ó, isolei o x, e isolei o y. Então eu vou substituir os dois aqui nessa equação. Então, ficaria assim: 5x mais z. Quem é z, gente? Z é 180 menos 7x. E mais y, que também é 180 menos 8x. E isso tem que dar igual a 180, tá vendo? Usando o que a gente aprendeu em equações para resolver coisa de geometria. Tá vendo? A união aqui das. Então, agora aqui juntando, o que, que vai acontecer? Eu vou ter. Vou vir para cá. Tem 5x menos 7x menos 8x. Então, vai dar quanto isso? Vou fazer aqui separadinho, para vocês entenderem melhor. Então, fica assim: 5x menos 7x. Acho que não vai dar aqui, não. Vou fazer aqui, tá? 5x menos 7x menos 8x mais, aí eu somo aqui, ó, 180 mais 180 dá 360, e isso vai dar igual a 180. Todo mundo entendeu aí? Ó, 180 com 180 daqui, somei 360, aí juntei o x. Agora vamos fazer a conta aqui, eu tenho 5x menos 7x, vai dar menos 2x, menos 2x com menos 8x dá menos 10x, ok? Fazendo essa conta aqui com x dá isso. Ou outra forma que a gente podia fazer é juntar os dois negativos. Menos 7 com menos 8 dá menos 15. Menos 15 mais 5 dá menos 10, tá? De todo jeito. E eu passo o 360 para lá. Vai ficar igual a 180 menos 360. Logo, aqui vai dar menos 10x é igual a menos 180. Aí agora o que, que eu faço, gente? Esse 10 está multiplicando e passa dividindo. Então eu vou ter que x vai ser igual a menos 180 dividido por 10. Aí você vai cortar o zero aqui, né? Acaba já. Menos com menos, né? Que esse aqui é menos 10 que vem para cá, menos com menos dá mais. Então, 180 dividido por 10 dá 18. Então, a letra, gente, letra C. Beleza? Se não entendeu, volta o vídeo aí e assiste de novo para se ligar, tá? Essa questão não estava tão fácil, não. A gente tem que usar aí. Então, ó, tá vendo, gente? A gente tem que prestar atenção nas coisas, porque a gente tem que usar, às vezes, as coisas para a vida, tá vendo? Você está no assunto de geometria e está usando a parte que a gente viu de equações e matemática. Próxima questão. Isso aqui está mais fácil. No quadrilátero ABCD, na figura abaixo, determina o valor do x. Aí, gente, lembrando, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Ok? Então, a soma disso aqui tudo dentro vai ter 360. O que acontece aqui, gente, é que ele não me deu esse ângulo, mas a gente sabe por esse desenho que aqui é 90 graus, tá? Ângulo reto. Veja, toda vez que tem esse desenho com esse quadradinho, quer dizer que é 90 graus. Então, eu vou ter assim, ó, x mais 103 mais 42 é igual a 360.
Somando esses dois aqui vai ficar x é igual a mais, né? 103 mais 42, 3 com 2 dá 5, 4 com 0 dá 4, e 1, 145, é igual a 360. Eita, faltou aqui um outro, né, gente? Desculpa aí. Não é só isso, não. Isso aqui, só para você se ligavam aí, ó. Esqueci do 90, né? Eu não escrevi o 90. Então, aí, voltando aqui, mais 90, né? Que é o ângulo aqui, ó. Mais 90 é igual a 360, ok? Aí agora 145 mais 90, vou até apagar isso aqui, vai dar 235, ok? E quando eu somo os três aqui dá 235, beleza? Só para confirmar aqui, ó, 0 mais 2, 2, com 3, 5. 9 com 4, 13, vai 1, né? E 1 com 2. 35 igual a 360. E a única coisa que eu vou fazer agora é passar isso aqui, estava mais para lá com sinal de menos. X vai ficar igual a 360 menos 235. Fazendo essa continha aqui rapidinho. 5 para 10, 5. Entra 4 para 6 ou 3 para 5. Vai dar 2. Então deu 125. Beleza? Facinho, né? X aqui é igual a 125. Vamos para o próximo e último. Qual o valor do X nos quadriláteros abaixo? Então, vou ter aqui. Aqui é 90, 90, então vou ter 180, né, gente? 180. Fazendo aqui a 90 mais 90, né? 90 mais 90, 180 mais o x. Eu posso somar direto, ó. 3x mais um x daqui dá 4x. Isso tem que dar igual a 360. Eu passo esse daqui para o estado de menos, vai ficar 4x é igual a 360 menos 180. E isso dá 180, tá? Quem fez aí, vai ficar 4x é igual a 180. Logo, eu vou passar esse 4 dividindo, né? Que dá quanto, gente? X vai ficar igual a 180 dividido por 4, que dá 45. Então, letra A, 45 graus. Ok? X é igual a 45 graus. Letra A. Letra B. Mesma coisa. Agora a gente vai somar tudo isso. Pode somar até direto, tá, gente? Já aqui, ó. 2x mais x, 3x, mais 3 daqui, 6, mais 2 daqui, 8. Então, tem 8x. E agora somos números. 6 com 10 dá 16. Isso tem que dar igual a 360. Aí vai dar, esse 16 passa subtraindo, vai ficar aqui 8x é igual a 360 menos 16. Que dá quanto isso, gente? Dá 344. E aí, dividir por 8, vai ficar com x é igual a 344 dividido por 8. Vamos fazer essa conta aqui. 344 dividido por 8 vai dar 4, né? 4 vezes 8, 32. Sobram 2. Baixa esse 4 aqui e vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24. Resta 0. Valeu 44.
3 na letra B. X é 43. E o último, letra C, soma aqui, ó, 1 com 4, 5, com 4, 9, com 1, 10. Mais fácil que esse não tem, viu? 10x igual a 360, logo x é igual a 360 dividido por 10, que dá 36. Acabou aí. Então, assistam aí esse vídeo. Caso, espero que vocês tenham acertado, né? Caso não acertou, fez diferente, ou o que seja aí, preste atenção. Pode, tá, gente? Fazer de outras formas. Mas aí é uma das formas aí que pode ser feita, tá? Então aí, chego para vocês. Até a próxima aula.